Oi gente, Elia, tudo bom? Hoje vou falar sobre o livro A Bela e a Fera, que nessa edição da Zahar tem duas versões. A versão que eles dizem clássica, que é da Madame de Beaumont, e a versão original, que é da Madame de Villeneuve. A versão clássica é a versão que a gente conhece como, por exemplo, no desenho da Disney. A versão original é a que depois que a fera se destransforma, rola mais história. Mas as duas não são muito diferentes, é só que uma realmente acaba num ponto e a outra continua dali em diante. É o seguinte, para quem não conhece a história da Bela e Fera, eu vou tentar explicar resumidamente. Tinha um grande comerciante e esse grande comerciante tinha 6 filhos e 6 filhas. Na outra versão, 3 filhos e 3 filhas, mas enfim, tinha filhos e filhas. Esse comerciante perdeu tudo e ele foi obrigado a se mudar para o campo. Quando ele se mudou para o campo, a filha mais compreensiva dele foi a Bela e era mais simples e a que se adaptou e é aquela filha que não reclamava de nada enquanto as outras queriam se casar logo com pessoas ricas. Só que quando eles se mudaram para o campo porque estavam pobres, os caras que ficavam em volta delas acabaram sumindo do mapa, enquanto que a Bela e os irmãos são os mais compreensivos e que trabalham e que estão ali agora cultivando terra e blá blá blá. Chega um dia que o pai recebe a notícia de que um dos navios dele que estavam com mercadoria acabou sendo encontrado. E aí ele volta para a cidade sozinho para tentar recuperar um pouco desse dinheiro. Quando ele volta, ele se perde e tal e acaba indo parar no castelo da fera. Só que ele não sabe ainda, obviamente. O que ele encontra é que tá tudo assim, mesa posta, uma cama quentinha para ele deitar, tudo bonitinho. Quando ele foi nessa viagem, a Bela pediu uma rosa para ele, enquanto as outras pediram vestidos, roupas, perfumes, etc. Quando ele tá indo embora, ele decide arrancar uma rosa desse jardim. E é aí que ele conhece a fera, porque a fera fala que ele não foi grato, como ele tá pegando uma rosa do jardim dele, sendo que ele teve comida, uma cama quentinha, tudo tal. Então assim, aí a história vai se desenvolvendo a partir daí. Tanto o clássico quanto o original é uma história bem simples, assim, simples que eu digo, bem fluida, sabe? Não é uma história assim tão cheia de intrigas quanto, por exemplo, no desenho da Disney. E não tão violenta quanto tem um filme em preto e branco também. Não é branco, ele é meio sépia o filme, né? Mas enfim, é uma história muito bonita, só achei que a original dá uma viajada, assim, no porquê que o cara era fera e as condições para eles se mudarem. E aí rola um lance meio preconceituoso com a Bela, mas aí a fada aparece com uma outra história. O ponto principal dessa história é que a pessoa tem que se casar porque gosta, não porque é bonito. É meio assim, numa época em que as pessoas eram obrigadas a se casar, esse aqui é um livro que diz: não se preocupe tanto com a aparência. Sabe, é basicamente isso. O livro remete aqui, pelo menos na introdução fala que poderia ter acontecido por causa do Pedro Gonzalez. Pedro Gonzalez foi um cara que nasceu com muitos pelos no corpo, os pelos ruivos, no rosto inclusive, assim, né, na testa, tudo. O corpo era praticamente todo coberto de pelos. E aí ele foi passando de reino para reino como se fosse um bichinho de estimação, sabe? Então pode ser que a história também tenha aparecido daí, desse lance, dessa história do Pedro Gonzalez, que conviveu com reis e rainhas pela aparência dele, por ele ser assim, então era quase uma atração, né? É uma história muito bonita, realmente, mas que tem esse fundo assim. Eu acho que pra mim perdeu um pouco o encanto quando eu li o original. Ai, não quero fazer spoiler, mas na versão original tem um pequeno impedimento ali para Bela se casar com o príncipe, mesmo depois que ela liberta ele da maldição. Só que aí, ao invés da pessoa falar assim, não, tudo bem, porque ela fez por merecer, aí chega a fada e vem com uma solução mágica. Pô, não precisava disso, né? Ela podia ter realmente feito por merecer, mas enfim. Eu gosto mais da versão que acaba quando quebra o encanto, sabe? Porque aí sim tem mais cara de conto de fada. Eu lembro que foi um dos primeiros filmes que eu fui no cinema, fui assistir esse filme, fui assistir o desenho da Disney, A Bela e a Fera, com a minha mãe. Eu acho que foi a primeira vez que a gente foi no cinema junto. Talvez tenha sido a primeira vez. E aí esse filme me marcou tanto que, sabe, foi a primeira saída com a minha mãe, como se a gente fosse, assim, amigas, sei lá. E que depois eu tive a fita VHS, sou velha mesmo, e assisti, reassistia. E se eu assistir agora, eu ainda lembro as músicas, tá? Só te digo isso. Assim como eu lembro do Rei Leão, assim como eu lembro do Aladdin. Então, assim, foi uma época que marcou muito a minha vida.
A todo momento que eu lia aqui, eu ficava lembrando do desenho, mas no desenho, é claro, tem aquela pegada mais encantada e tal, apesar daqui ter muita mágica também, o que eu achei bem legal. Tem umas coisas muito mágicas nesse livro que eu gostei, assim, e coisas de gratidão e justiça e tal. De qualquer forma, mesmo eu tendo achado que na versão original tem um tanto de preconceito, eu gostei desse livro. E recomendo, sim, para quem gosta da história e tal, e para quem quer, na verdade, para quem quer conhecer, né, mais profundamente essa história. Achei que na original ficou um pouquinho complicadinha ali no final, que é muita, sabe, muito jogo de cintura da fadinha, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.